E aí, galera do Essal Podcast, juntos para mais. E aí, galera do Essal Podcast, juntos para mais um episódio. Você que está aqui na nossa plataforma do Essal Podcast, vai lá, curte, compartilha, comenta. Estamos também chegando no Varanda Esportes. Você que está vindo para o Varanda Esportes agora, também se inscreve no nosso canal. Fala para as outras pessoas, olha, o Essal está no Essal, está no Varanda. Curte, compartilha, vai lá, comenta, dá a sua opinião, interage com a gente. Hoje vamos trazer um convidado também muito especial para a gente conversar. Ele é da área do esporte, tentou ser jogador, a coisa não funcionou e ele acabou montando um projeto social dos mais, que com muito sucesso. Eu vou falar aqui com Daniel Furtado. Obrigado, Daniel, pela presença aqui. Conta essa história. Primeiro, como é que começou a tua vida dentro do esporte, essa paixão pelo futebol? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar marcando presença aqui nesse podcast. Então, é uma honra estar na frente de umas figuras públicas que mais nos levam emoção no rádio paraense. Eu escuto pessoalmente, né? Obrigado. Nas suas locuções. Então, começou até engraçado porque eu trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver com o esporte, né? Eu era publicitário, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade e a partir desse momento, né, a produção desses eventos que eu tinha a incumbência de estar direcionando era a contratação de pessoas. Então, eu precisei ali aprender a gerenciar pessoas, eu aprendi a me comunicar melhor. Então, isso tudo foi me norteando, sem eu saber, para um caminho que hoje é aquele que é o meu projeto de vida, né? Então, trabalhava em uma agência chamada DOR Comunicação e Marketing, e lá nós contratávamos pessoas para panfletar, fazer bandeirada, fazer briefing de lançamento de prédios, coisas do tipo, né? E numa reunião, que eram reuniões diárias, numa reunião de endomarketing, que é uma reunião para a gente conhecer, né, os colegas de trabalho, saber de onde vieram, o que fizeram. No meu momento de explanar, de dizer o que fiz, de onde vim, né, mencionei que vim do esporte, né, joguei na base do Remo, né, de tantas que vieram antes, mas a principal que me marcou foi a do Remo. E naquele momento, o diretor executivo, né, naquele momento ele era o meu chefe, ficou curioso sobre a minha informação e perguntou para mim se eu conseguia ser o Daniel, porra, tu ensina meu filho, ele é fãzão do Remo, nossa, somos clubistas, com o maior prazer. Só que aí eu já não sabia como fazer aquilo tudo, né? Porque não tinha experiência, né? Tinha vivenciado na prática o treino desportivo, né? A condição de treinabilidade. Antes disso, tu tens como contar como é que tu sais do futebol? Por que você não segue a carreira e entra nessa parte desse trabalho aí, por favor? Eu atropelei um pouquinho aí mesmo o caminho. Mas fica à vontade. Vamos lá. Não tenha pressa. Não, sem pressa. Vamos lá, sabe que o amor pelo futebol é o que contagia muitos jovens por aí, né? Então, hoje, profissionalmente já, falando com mais experiência... Queria narrar um gol teu, dizendo é sal. Seria um enorme prazer. Mas, naquele momento, nós tínhamos ali uma atenção muito, muito mínima sobre a perspectiva profissional, né? A gente apenas tinha o talento de jogar futebol, mas não tinha a preparação. Você está falando da base do Remo. Da base do Remo. Não tinha a preparação que deveria nos acompanhar. Então, estou falando isso porque vou chegar no principal, né? Numa semana, estávamos jogando a competição, Paraense Sub-17, né? De todo o elenco Sub-17, eu e mais 2 amigos apenas também estávamos no Sub-20, né? O treinador na época, Carlinhos Dornelles, nos promoveu a isso, então era 17 Sub-20. Estava sendo artilheiro da nossa equipe naquela época e na semana que antecedia o nosso repá, né, seria no Baianão, né, uma semana chave para qualquer atleta de base, mesmo sendo base, eu fraturei o 5º metatarso do pé esquerdo, né, e a partir daquele momento ali, a minha vida mudou da água para o vinho, né, porque eu ansioso por querer voltar, por tentar pegar ainda a competição, uma fratura não ia se curar em pouquíssimo tempo, né? E essas competições de base são muito curtas. Não tive tempo hábil para poder voltar e esperei o ano seguinte para poder me encontrar com o elenco do Sub-20. Ficou parado quanto tempo? Nossa,
Fiquei parado cerca de 1 ano. Você já estava com 18, então? Aí Já estava com 18, não poderia mais jogar o Sub-17. Sub-17, né? Aí o caso era profissionalizar já, Profissionalizar, né? Exatamente. Só que como fazer isso quando não se tem um trabalho ofensivo, né? Sobre regras e comportamentos, né? Como a gente deveria administrar psicologicamente a torcida, né? Que era uma coisa, sempre é muito viva, a torcida do Remo, nossa, é apaixonante. Então, receber tudo aquilo ali sem ter preparação foi uma questão que balançou muito a minha mente, né? Eu não estava pronto ainda fisicamente para voltar e acabei atropelando as etapas, né? Beto Figueiredo me ofertou uma oportunidade muito grande. Na época ele era concursado do SESI, se não estou enganado, e me levou para o SESI. Fazíamos fisioterapia eu e o Irituia, na época era o capitão, zagueiro, capitão, né? Era a mesma época do Jean, a mesma época Givanildo Oliveira. Estamos falando o quê? 2004? 2004. 2005 já, né? 2005. Então, eu vivenciei coisas ali muito vivas que iriam, caramba, realmente vou conseguir, vou ajudar minha família, vou conseguir dar esse passo à frente, né? Me recordo de uma coisa muito bacana também. Nós estávamos fazendo um coletivo contra os reservas do profissional e eu estava integrando o Sub-20. Fui bater um escanteio, estava lá reunido Givanildo Oliveira, Jean, Irituia e o Valdomiro era artilheiro nessa época. Valdomiro era um atacante nordestino, tinha jogado no Nordeste, lá, acho que no Náutico com o Givanildo. Ele trouxe para o Paysandu, depois para o Remo. Nessa época ele era fera aqui. E aquele quarteto ali estavam se comunicando a respeito de mim. E eu fiquei entendendo que eu ia bater o escanteio, né? E aqueles momentos de 20 segundos que eu fiquei ali aguardando bater o escanteio, por conta que estava tendo alguma administração lá da grande área, eu ouvi eles falando, olha aí, esse é o menino aí que o chefe vai subir, né? Ele vai tomar tua vaga, o Jean falou pro Valdomiro. Né? Então, aquilo me marcou muito, porque foi o ápice, digamos assim, foi o que mais me aproximei do profissional. Mas aquilo te encabulou não, ou pelo contrário, te motivou? Me motivou. Né? Só que aí, semanas depois, eu viria a fraturar o meu pé e aquilo tudo foi por água abaixo. Né? Então, a partir daquele momento ali, estavam tendo umas turbulências pessoais na minha casa, né? Meu pai era militar, sempre falou para mim, tu não precisa trabalhar, porque eu sempre vou cuidar de vocês e tudo mais. E aí aquilo, poxa, não estou contribuindo nada, sou o filho mais velho, não estou conseguindo ajudar minha mãe, meus irmãos. Então, naquele dia, o seu Binho fez eu lembrar isso ontem, o Hubert Nascimento, que eu me ajoelhei nesse dia na cama, já com o pé bom, já com 19, se não estou enganado, né? Mais um ano parado, eu pedi a Deus que me tirasse o que eu mais amava. Naquele momento era o futebol, né? E de uma maneira assim, sem eu perceber... Pediu para ele te tirar isso? Pedi para me tirar, para me ofertar um trabalho. Perfeito. Porque enquanto eu tivesse o sonho de ser jogador, eu não teria forças para conseguir um trabalho e correr atrás de ajudar minha família, né? E naquele momento ali, 2 semanas depois, eu lembro, eu bati o joelho grave e já não fui mais o mesmo, né? Então, com 19 anos. Com 19 anos. Aquilo foi o pontapé inicial da minha carreira profissional, né? De eu me melhorar intelectualmente, de eu correr atrás de perspectivas e possibilidades, né? E meu primeiro emprego foi sendo atendente da Casa do Pão de Queijo. Olha. Fiquei 2 anos e meio lá. De lá eu migrei para a agência de publicidade e na agência de publicidade transformou minha vida. Tá, né? mas paralelo a isso você estudava? Estudava. Nunca parei de estudar, certo. né? Fiz nesse intercâmbio, estava fazendo gestão em marketing na Unip, né? Era um curso tecnológico, mas com uma capacitação assim muito boa, né? E em seguida migrei para a agência de publicidade e naquele momento ali, agora assim retomando a partir da reunião de endomarketing, né? Fiz o comentário que vim da base e me ofertaram a possibilidade de dar aula, né, de futebol, já que tinha jogado futebol. Você não tinha muita experiência com didática passar para aluno? Não tinha experiência nenhuma, sem didática, sem comportamento, sem oratória, né? Era aquilo de viver porque eu tive na prática, né? Mas me descobri, porque descobri que eu podia ser melhor do que eu era ali, né? E fiz um paralelo na época, eu tinha um valor que ganhava mensal, que o que eu conquistei em um mês, trabalhando 1 hora, 2 vezes na semana, naquele outro espaço de condomínio,
né? Eu estava igualando o que eu ganhava o mês inteiro. Eu disse, não, poxa, peraí, isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai mudar minha vida, né? Porque a minha maneira de ser, essa minha entrega de maneira integral, fez com que eu conquistasse muitas crianças, né? Dando treinos de futebol, né? Sendo uma pessoa referência para essas crianças. Então, que era o filho do diretor executivo, do seu Binho, se tornou 9 naquele prédio. E rápido eu estava ganhando o salário que eu ganho num mês, estava ganhando em 1 hora, 2 vezes na semana. Né? Então, aquilo ali me motivou para querer fazer mais. Tá, mas os meninos que quando os pais, geralmente são os pais que procuram. São os pais. Quais são as maiores dificuldades que a criança tem? Quer dizer, tem pai, e eu não acho que isso está errado, acho que está certo, tentam integrar a criança no social através do esporte. Olha, você pode ter o seu esporte, sua prática do futebol, vôlei, basquete, desde que você também cumpra suas obrigações na escola. Isso tem ligação? Isso está intrínseco nisso aí? Com certeza. É bacana tu fazer esse comentário, porque tem diversas realidades, né? A realidade que nós vivemos é aquela que a criança é muito, muito atenta, ela pesquisa, ela sabe das coisas por conta da sua própria pesquisa. Ela não ouve falar. Então, hoje, intelectualmente, as crianças, de maneira cognitiva, estão muito mais desenvolvidas. Sim, sim. Em contrapartida, quando a gente entrega um objeto eletrônico como esse, de maneira indiscriminada, sem ter limite, a gente tira, né, do ser humaninho, da criança, do jovem, aquilo que a gente precisa de melhor, que é se desenvolver fisicamente. No mundo real, né? No mundo real. Então, acaba que ela perde demandas motoras, né, demandas que cognitivas mesmo, né? Que também fazem parte, né? Que a informação que eu recebo, né, e eu preciso transmitir, é a caracterização prática da cognição. Então, tem criança que tem um tempo inteiro pela frente de dia, acaba de chegar da aula, tem algumas tarefas, mas tem o tempo inteiro porque não trabalha. E ouve o áudio naquele 1,5, né? 1,5, 2x. Acelerado no 2x. É verdade. Ali tu perde um pouco do entendimento do que a pessoa quer te passar, a emoção de quem está falando. Emoção, perfeito. Né? Exatamente. Tá, então, os meninos estão muito acelerados. Exatamente. E aí, essa aceleração, de maneira indiscriminada, ela é consequência negativa para o desenvolvimento deles. Então, o que a gente vê é os pais nos procurando por conta de limitações físicas, limitações motoras, que vão deixar a desejar quando ele for realizar algum esporte que gosta, como futebol, como futsal, como vôlei, como basquete. E é aí que a gente entra. O pai quer preparar o filho para uma demanda futura, para uma demanda coletiva, numa base, numa escolinha. Tá, você começou com aluno ali num condomínio, e como é que se despertou para que você fosse uma pessoa mais abrangente, tendo que montar uma equipe e ser o que é hoje? Essa pergunta foi excelente. Com a minha falta de naquele momento, informação, né, técnica, mas com muito vigor e coração, né, eu fui me direcionando com muita equipes de crianças para treinamento de futebol. Então, eu cheguei a ter 112 alunos. Eu tinha 112 alunos em 12 prédios. E o que eu fazia naquela época para motivar essa turma toda? Né? Naquela época, como é que tu conseguia tempo? Tu tinha equipe? Não tinha equipe. Era sozinho? Era só eu. Você atendia? Atendia. 112 crianças por dia? Saía da Lembra Rotina, saía do Molina, que fica na Mandurucus, Torre de Molina, ia pro Alto de Pinheiros, que fica na Pratinha, voltava pro Torre de Farnese, que ficava na Senador Lemos, ia pro Torre Belize, que fica na Boa Ventura, enfim, só lembrando rápido assim, né? Então, treinava eles, fazíamos equipe, vestia eles, né? Promovia para os pais, olha pai, vamos fazer um uniforme para eles. Tinha o meu designer, corria atrás, fazia logo, o escudo do time, cada um tinha um nome, cada um tinha um número correspondente daquilo. Naquela época, números correspondiam à habilidade, né? Todo mundo queria ser 10, né? Então a gente tentava ali, jogo de cintura, convencê-los que o número é só facultativo, que vai mesmo fazer eles serem diferentes, vai ser a qualidade técnica que eles vão adquirir no treinamento do dia a dia. Mas então, eles brigavam pela 10. Brigavam pela 10. E aí chegou o momento que eu estava fazendo torneios intercondominiais, né? Vamos dizer que
o senhor morava no Torre de Belvedere, Tá. e eu juntava ali meus 8 condomínios, cada um com 10, 15 crianças, e fazia uma festa no E condomínio. onde era o torneio? No condomínio No mesmo? condomínio. E aí os pais celebravam isso tudo. Só, olha, o pai do condomínio se junta, compra banana, compra lanche, água, fruta. Vamos recepcionar os que vêm dos outros, porque vai ter uma outra oportunidade no outro momento que eles vão receber vocês bem também. Então, vamos fazer isso nesse momento. E os pais compravam a ideia e era transformador, porque eles estavam vivendo ali um repar. O filho jogando um torneiozinho sem dimensões grandiosas, mas que eles estavam só praticando aquilo de maneira proveitosa, né, de maneira vivenciada, concreta, aquilo era transformador. E os pais, Sem nossa... dúvida. Qual a idade das crianças ali? Naquela época eram todas de 5, 6 e 7 anos. Só que era mais ali, 10, 12. Não, era essa idade aí. E fui, e a maioria hoje é meu aluno. Até hoje? Até hoje. Isso tem quanto tempo? 20 anos? 16. 16 anos. 16 né? anos. Tá 16 bom, anos. aí você tá nesses torneios e tal. Como é que você chegou, então, aí na DF, tendo que aumentar a demanda, aumentou o número de meninos e tal? Isso. Comecei a receber muitas ligações de muitos pais, todos procurando o meu atendimento, né? Só que nós somos só um. Era impossível eu conseguir atender toda a demanda. E todo dia me ligavam 5 ou 6 pessoas diferentes, me pedindo aluno, me pedindo para dar aula, né, para desenvolvimento infantil, futebol, natação. Foi crescendo, eu perguntei, disse, poxa, eu não posso dizer não para essas pessoas. Eu sou prestador de serviço, eu sou profissional liberal, eu vivo disso. Como é que eu vou dizer não para um cliente quando me procura, já que isso é fruto de uma demanda vendida, né, do boca a boca de outras pessoas? Então, eu comecei a treinar. Nessa época, já estava na SMAC, na faculdade, no primeiro semestre, né, de faculdade. E aí comecei a treinar os meus colegas de faculdade, treiná-los para poder estarem ali liderando, coordenando, né, direcionando as crianças na demanda que me aparecia. Até que foi aumentando cada vez mais, e o que era um professor meu já se tornou 2, já se tornou 3. E você atendia 4, sempre nos condomínios? Sempre dentro dos condomínios, sempre. É uma demanda assim que parecia que não tinha E aí é um efeito multiplicador, porque se você está atendendo aqui 10, 20 crianças, quem passa diz, o que é isso? Perfeito. E até quando vai conhecer a história, sabe, gostaria que meu filho também estivesse aí, né? Perfeito. E essa entrega, ela é conduzida de maneira muito, muito íntima, porque aquilo que a gente faz de coração, faz por amor, eu costumo dizer, até hoje, desde o início, eu encontrei minha vocação. Você faz atendimento 1 a 1 ou é para todos ali de uma vez? Hoje, eu tenho atendimentos personalizados para uma pessoa por vez, né? No máximo, atendo dois por horário. E o que é a essência do atendimento? O garoto está ali com 5, 6, 7 anos, ele praticamente está entendendo ainda o que é o mundo, ele gosta de futebol, mas como é que é a abordagem de uma pessoa como você, que tem a experiência, para o garoto que não sabe nada? Perfeito. A gente precisa entregar as etapas têm que ser vencidas passo a passo. Eu não posso dar uma coisa para um jovem ou possibilitar para ele alguma coisa que ele não está pronto, eu vou frustrar ele. Então eu preciso entregar ele de maneira equilibrada. E como é que funciona isso? Primeiro, eu vou qualificar ele, né, no entendimento prático sobre condições de jogos, sobre estratégia, sobre dinâmica. Posteriormente, eu vou trabalhar fundamento dele, vou trabalhar passe, vou trabalhar chute, condução de bola, né? Vou trabalhar finalização. Quando ele estiver preparado de maneira madura para a faixa etária dele, já tá entendendo o que ele pode fazer com o corpo dele, aí daquele momento eu vou preparar ele de maneira estratégica. Aí entra essa condição de performar, que é o tanto o pai quer, porque o pai vai te contratar, ele quer que o filho dele jogue bem. Jogue bola, né? Só que a gente precisa dizer, paizinho, esse trabalho que a gente faz não é um trabalho de mágica, é um trabalho que exige tempo, que exige uma entrega diferente. O garoto está com 7, 8 anos. 7, 8 anos. Não, se eu for lhe contar que tem pai... nossa, essa semana passada eu recebi ligação de 2 mães querendo dar aula de futebol. Aí eu fico assim até meio estranho para explicar.
uma criança de 1 ano e meio. Tem pai frustrado que assim, gostaria muito de ter sido alguma coisa jogando futebol e acha que o filho dele deve vingá-lo, vamos dizer assim. Não lhe digo frustrado, mas esperançoso com o filho do que o filho pode representar. Não, ele foi frustrado, ele, o pai, foi frustrado porque ele não conseguiu. E aí tem esperança que o filho seja. Né? Perfeito. Esses são muitos. Tem, né? Tem, são muitos. A queixa de quem é formador, porque tu trabalha com criança muito pequena. Mas eu conheço alguns que trabalham com 15, 17, por aí, que, poxa, meu Deus do céu. Perfeito. Tem que se livrar do pai primeiro para poder trabalhar com o garoto. É isso aí. Então eu consegui entregar essa dinâmica deles se encontrarem em um momento, caramba, eu tô jogando, tem árbitro, tem narrador, o pessoal tá filmando, então eu consegui fazer isso tudo sob a perspectiva Vocês gravam na plataforma com imagens? Não gravamos. Acho uma boa dica, porque aí é verdade. Né, vocês podem fazer isso aí. Acaba que a dinâmica mudou um pouquinho, que os atendimentos dos meus pequenininhos, que eram essa relação com o esporte, se tornaram agora outra. Eles querem ficar fortes agora. Eles querem treinar dentro da academia, eles querem malhar, eles querem performar no beach tênis, querem performar no vôlei. Muitos querem ficar tipo assim, multiesporte, né? Exatamente. Não querem ficar só no futebol. Acabaram que a maioria tem entre 18 e 22 agora e já estão na faculdade, já não tem tempo mais para performar, não tem tempo mais, por exemplo, para pensar, tipo, poxa, já passou, o futebol agora vai ficar como prática esportiva. Deixa eu te perguntar uma coisa. O garoto, se ele não vier com a vocação, porque assim, se ele não tiver o DNA da bola, o meu filho, por exemplo, quando eu dei a bola para ele, ele era bem pequenininho. Quando eu vi ele chutar a bola, quando eu vi ele se dirigir a bola, eu comprei um caderno de 15 matérias para ele. E disse, toma, vai estudar. Né? E ele tinha 2, 3 anos, eu brinco com ele, é só brincadeira, ele sabe disso. Hoje ele tem 15, fazendo 15, adora futebol, vai, se diverte. Melhorou. Claro que ele não vai ser um jogador profissional, mas ele deu uma melhorada. Aí, falando isso, eu lembrei que tem menino que, sem o DNA, é capaz dele aprender por causa da disciplina? Alguém chega só com disciplina? Com certeza. Chega? Com toda certeza, posso lhe afirmar. Gallauer é um autor desenvolvimentista da educação. Ele diz que a aptidão física, ela vem através da prática. Então, essa condução adquirida, ela pode ser conquistada por qualquer pessoa. Todo mundo pode ser o que quiser. Né? Basta a pessoa realmente se integrar através da disciplina e conseguir alcançar e vencer as etapas. Quando a gente tem alguém que nos direciona de maneira madura, isso certamente vai acontecer. É claro e lógico que ele não vai se tornar uma exceção à regra, um cara muito habilidoso tecnicamente, um cara fora da curva, né, o chamado, mas ele pode sim performar de outras maneiras com a qualificação física, com a qualificação cognitiva. São coisas que não são entregues, né, dentro de um trabalho formador. O cara tem que chegar lá para render. Agora, dentro de um clube, por exemplo. Se ele já tiver o talento e ainda por cima for focado, porque olha só, você vai pegar as pessoas que brilham hoje no futebol mundial, você tá o exemplo do Cristiano Ronaldo, que é muito mais de superação do que propriamente talento. Claro que talento ele tem, senão não chegaria, mas a história de vida dele, a superação que ele teve, o que ele teve que treinar para se tornar o jogador que é, jogando em alto rendimento, com grande alta performance, é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que só dependeu dele, né? Da intimidade dele. Citando ele só como exemplo, tem muitos outros por aí. Perfeito. Eu lhe digo que hoje o talento é um dos principais fatores para fazer as pessoas acreditarem que podem ser diferentes dentro do esporte que escolherem. Talento tem a ver com vocação? Porque tem gente seguinte, sabe aquele cara que podia ser um grande jogador, mas preferiu tomar cachaça no boteco? Por isso que eu digo, ele não tem vocação, ele não quer aquilo, mas talento ele tem. Eu digo que o Cristiano Ronaldo tem vocação porque o talento dele e a disciplina dele equilibraram e fez ele se conectar com a sua vocação. Ele faz aquilo lá por amor, pode ter certeza. E o dinheiro vem na sequência. Entrega, o dinheiro vem acompanhado. Quando as coisas são colocadas na sequência correta, elas dificilmente dão erradas. Tu deves conhecer a história do Cafu, né? O Cafu aí, lateral direito, seleção brasileira, pentacampeão mundial, ele tem uma história assim de resiliência, de perseverança, de pegar não em tudo que é peneira, chegar a ser tetracampeão mundial, aliás, pentacampeão mundial, levantar aquela taça, é um prêmio para quem realmente tem exatamente essa resignação e perseguição daquilo que quer. Né? Naquela época do Cafu, era uma época muito criteriosa, né? As pessoas tinham que ter uma condição ali perfeita para poder chegar a um projeto de
jogador de futebol, né? E se tu perceber, até hoje o Cafu, na época que ele ainda jogava na seleção brasileira, ele tem uma maneira singular de correr, né? Então, ele tem a sua individualidade, ele tem uma maneira diferente de correr. E ele foi considerado o melhor preparo físico da seleção brasileira. Perfeito. Então, bastava chegar lá e correr de uma forma diferente dos demais, que eu já ia ser olhado de maneira crítica, negativa. Então, naquela época, realmente era muito difícil, né, alcançar esse nível de performance por muitos fatores. São muitos fatores mesmo. Seguindo aqui nesse teu trabalho, e aí você teve que fazer o quê? Contratar, você falou que treinou alguns, né? Mas e aí, vocês são quantos hoje? Qual é a realidade hoje do teu trabalho? Perfeito. Hoje a nossa realidade a gente atende por fim de semana em média, inclusive no Instagram eu fiz a agenda dessa semana, são 12 eventos só essa semana, começando amanhã. 12. Né? DF é uma empresa? DF é uma empresa, significa diversão e felicidade. Todo mundo pensa que é o Daniel Furtado, né? Um dia foi, só que eu resolvi mudar porque uma história tão bonita, construída por muitas pessoas, não pode ser individualizada e caracterizada numa pessoa só. Muito bonito isso. Eu não valorizo a individualidade no sentido corporativo, né? Eu valorizo no sentido para a pessoa tentar ser melhor individualmente para as outras pessoas, não para si própria, porque quando a gente tem um trabalho de aperfeiçoamento, né, para as pessoas que amamos, a gente consegue entregar muito mais do que entregaríamos só para essas pessoas que estão contigo já estão há muito tempo? Tem gente que está desde a fundação? Tem gente que está... Não. Eu tive 3 equipes, né? Hoje estamos ali na quarta equipe, quarto grupo de professores, mas desde a primeira eu tenho 2 professores que estão ainda conosco, dos mais antigos, inclusive um se formou comigo, é um professor de confiança, e hoje a DF atende em média por mês, né, fazendo eventos comemorativos. Era isso que você estava falando, desenvolvendo. Fazendo eventos comemorativos, eventos de aniversário, as pessoas, tu vai lá, Daniel, meu filho de 12 anos quer fazer aniversário dele, eu quero fazer futebol, eu quero também que tenha atividade na piscina, com inflável lá, com aquele toboágua, com futebol de sabão, eu quero que tu monte tirolesa, eu quero uma banda, Daniel, para tocar música aqui, uma banda infantil que toque música e depois toque música adulta. Tudo isso hoje nós temos barraca de guloseimas também, né, com os mais diversos guloseimas que você imaginar, nós também temos. Então a gente conseguiu integrar talvez hoje o máximo de possibilidades para esse segmento, né, de eventos infantis. Então, para poder atender tantos eventos assim, né, que já vem para uma demanda diferente do atendimento presencial, é uma outra realidade para esses eventos infantis, em média, por evento, são direta e indiretamente cerca de 300 a 350 pessoas que conhecem o nosso trabalho. Que conhecem. Cada evento. Tá. Vamos dizer que no dia 1º de maio, por exemplo, agora, no sábado, na sexta-feira, vão ter 5. Né? E 5 eventos. 5 eventos envolvendo só quantas dia 1º. pessoas? Envolvendo diretamente cerca de 20, 30 pessoas nossas, né? Diretamente. Com todos os eventos. Com todos os eventos. Mas envolvendo também os alunos, aí vai para... Nossa, aí... Vai embora, né? Vai embora. Vocês têm ideia de quantos alunos são? Tem que ter, né? Porque tem que estar cadastrado, né? Pois essa relação de aluno, eu não... Talvez você não tenha, né? Esse número, mas é um número considerável, né? Muito considerável. Cada professor tem uma demanda, né? Então, essa demanda, ela é do professor. Eu não atrelei a mim essa relação de troca por parte financeira, digamos assim, né? Não tenho vínculo sob a perspectiva financeira. O nosso trabalho é um laboratório contínuo. É o que eu gosto de falar para eles e reforçar o tempo todo, né? O laboratório de aprendizagem. Eu trago eles, eu treino eles, eu os aperfeiçoo e eu os encaminho para a sua trilha profissional. Perfeitamente. O que me faz viver. Deixa eu dar um recado aqui, olhando para cá. Quero falar aqui do COPM, um clube para chamar de seu.
tem todo domingo grandes atrações, tem sempre um cantor, uma cantora, uma banda. Você que pode ir lá, inclusive pode ser sócio, porque ele também é um clube, ele é um clube militar, mas aberto para a comunidade em geral. Um abraço ao Coronel Costa Júnior, que está devagar se despedindo, né? Está vindo aí o Coronel Barra, o novo presidente, e vai assumir aí o grande trabalho, dando continuidade ao trabalho do COPM que o Coronel Costa Júnior tem feito aí. E neste domingo a gente convida você para curtir grandes atrações. E o campeonato já começou e a Dinamáquina continua aprontando. Meu amigo, ninguém consegue quebrar essa Dinamáquina. Já tiraram o Marquinho, que é o maior artilheiro que tinha lá, foi para um outro time. Disseram, não, esse ano sai da Dinamáquina, todo ano tem que entregar troféu de artilheiro para o Marquinho, ele foi para outra equipe. Mas o campeonato é muito bom, bem disputado e com muitas famílias adorando. É sempre bom recomendar o COPM, um clube para chamar de seu. Fala pra gente qual é o conceito de diversão e felicidade. O que você tenta implantar? O nosso trabalho, ele é feito sob a premissa de pilares que eu não abro mão, né? E um deles é a segurança. Em seguida, é a qualidade. Tudo que vem depois é consequência. Então, divertir, né, e tornar feliz aqueles que nós estamos naquele momento conduzindo uma experiência prática, concreta de diversão, é ser o profissional mais completo. E para isso, eu preciso ter dentro da minha equipe as pessoas que vistam a camisa de verdade, que me acompanhem nesse entendimento, nessa perspectiva de qualificação. Todos precisam se qualificar. Hoje, a maioria dos profissionais formados são formados e não querem seguir em frente a sua qualificação profissional, né? Então, o que eu cobro. Por isso que lhe falo sobre esse laboratório contínuo, que só está conosco quem está fazendo uma pós-graduação, quem está fazendo uma extensão de graduação, porque nossa profissão é dividida em bacharel e licenciados, né? Então, é contínuo. E, inclusive, projeto nosso também, todo final de mês, ter uma prova. Não para ver quem está melhor, quem não está, quem está pior, mas para fazê-los entender que todos nós precisamos andar em equilíbrio. Porque hoje eu consigo ver que a nossa equipe, nossa assessoria, está com um nível, por exemplo, de bom para ótimo. Mas eu quero tornar esse bom para ótimo, ótimo é excelente. Quer dizer, tá, né? Bom, mas dá para ficar melhor. Dá para ficar melhor, com certeza. Sempre dá para ficar melhor. Sempre dá para ficar melhor. Então, para isso, a gente precisa ter perto da gente pessoas que pensem da mesma forma, né? E pessoas que comprem a ideia, né? A educação hoje é transformadora, isso nunca vai mudar. A gente pode ser o que quiser através da educação, né? Então, o hábito de ler é uma condição hoje pouco encontrada, né, em profissionais da educação física. Isso é uma crítica negativa para a minha área, né? Eu me sinto criticado eu mesmo ofertando esse tipo de informação, mas é a realidade, né? Mas a gente pode fazer. Tem mais alguém trabalhando, fazendo isso que você está fazendo aqui? Você conhece? Tem muitas outras empresas. Tem o Clube da Animação, lá é o tio Raí e o tio... Esqueci o nome do outro tio. Vocês conversam entre vocês, trocam ideia? Não há essa relação. Na verdade, eu os procuro, né, para tentar desmistificar essa coisa de... Olha, a gente não é... concorrente, nós somos colegas de trabalho. Isso. E a gente pode se aperfeiçoar junto, né? Os problemas que aconteceram no meu evento, se eu compartilhar com eles, vai fazer com que eles evitem que aconteça nos deles, porque é o mesmo ritmo de dinâmica, é o mesmo público que os procura, é o que nos procura também, né? Tem o Clube da Animação, tem Umbaú, Artes e Animação, mas cada um com o seu modelo de projeto diferente. Quando você começou há 16 anos, esse teu modelo de projeto, ele era sozinho? Era sozinho. Na época, eu realmente não conseguia acompanhar ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém que já fazia. Tinham professores específicos que atendiam nos condomínios, só. Mas nada com essa dinâmica de alcance. Esses alunos, os meninos, ficam em média quanto tempo com vocês? Desde que começa e ficam até o fim? Aí vai da conquista com o professor. Entendi. Vai da conquista de cada um, né? Digo para eles o seguinte, tem é consequência da gente se relacionar, criar uma conexão. Isso é da natureza do ser humano, né? Em seguida, você conseguir entregar aquilo que o pai tá ali pagando para ofertar aquilo que ele deseja, né? A gente entender que a gente é prestador de serviço, que a gente não pode
ultrapassar esse obstáculo, né? Nós somos prestadores de serviço. Vai haver amizade? Vai haver amizade. Mas a gente não pode confundir a amizade. Então, a partir daí, eu fidelizar ele é uma coisa além. Né? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, nós lá no condomínio Água Cristal, a gente atende o condomínio, né? O condomínio nos oferta essa possibilidade de atendimento lá para todas as crianças do condomínio, multiesporte, natação. A gente oferta um relatório de 3 laudas, que na primeira lauda tem informações científicas da importância da criança de fazer atividade, né, sobre novos artigos que foram estudados e escritos, né. A gente coloca essa informação na primeira lauda. A segunda lauda são informações individuais técnicas da criança, sobre como é que ela se comporta na aula, sobre o que ela tem de pontos positivos. E a última lauda é uma avaliação física que a gente oferta, né? Idade, altura, peso, IMC, PA, pressão arterial, verificar a oximetria da criança, né? E também os testes que a gente faz de força, para a gente ter um comparativo num segundo momento de relatório. Então, quando a gente entrega na porta da casa das pessoas um relatório escrito, assinado, carimbado, né? Foi uma consequência muito positiva que a gente recebeu dos pais, daquilo que a gente está entregando como uma coisa básica. Eu estou mostrando para o filho dele que o filho dele está crescendo, está melhorando, está se aperfeiçoando de maneira prática. E esse acompanhamento feito, que deu aquele feedback para a família, né? Perfeito. E que adorou, porque tem lugares que não dão feedback. Você fica perguntando para o garoto, né? Como é que foi? Exatamente. E tem um agravantezinho aí. Muitos pais não acompanham essa realidade dos filhos na ida para o Kumon, ou na ida para o Karatê, ou na ida para o Judô, ou na ida para o futebol, do beach tennis. Quem acompanha é geralmente a secretária, né? É uma pessoa que está lá vivenciando com ele e que não vai dar esse feedback que o professor vai passar, né? Da mesma maneira, vai chegar a informação lá, o telefone sem fio, de outra maneira. Muito próximo de acontecer um cara que começou lá, garoto, cresceu, teve filho, e daqui a pouco tu vais atender o filho do filho que tu atender. A gente está muito próximo disso, não? Tá quase. Quase, tá para nascer o primeiro, né? Eu tô quase já. Inclusive um que viajou para o Espírito Santo, né? Era meu aluno desde 5 anos, lá no Torre Mari. Tá, hoje ele tá o quê? Com 20? Ele tá no Espírito, tá com 20, acho que tá com 20, 21, e já nasceu o primeiro filho. Já nasceu. Eu já falei, o primeiro mergulho é meu, hein? Tu lembra como foi o teu? Já foi feito esse projeto. Isso é legal, isso é muito gratificante, né? Demais. Porque aí você passa a fazer parte até do seio familiar. Perfeito. Porque você passa a ter, digamos assim, uma ingerência na educação, na formação do caráter, na formação pessoal até do garoto, né? Isso. Prova disso é essa relação integrada, que é esses laços que são feitos durante a educação deles. A gente, por exemplo, está em momentos oportunos, lendo um livro, o filho do seu Binho, um deles, Daniel, está com problema de leitura e tal. Poxa, qual é o livro que ele precisa ler? Diário de um Banana, que é inicialmente na segunda infância, se não estou enganado, que as escolas ofertam para eles se desenvolverem com historinhas, né, sobre o contexto familiar. Ficar ali pós-treino, vou ficar ali lendo com ele. Existe uma técnica para você, digamos assim, ensinar, mas facilitar o caminho da leitura? Existe, a prática. Não tem como fugir. Então, nada mais do que a prática. A gente chama isso de metodologia tecnicista, né? A gente tem algumas coisas que nós podemos sim nos valorizar melhor para a leitura ficar mais forte. Eu digo para os meus professores isso, inclusive. Vai pegar no livro, tem um livro que eles querem, né? Mas eles vão ler o livro desde o seu sumário, né? Pegue a parte que você tem dúvida, sane a sua dúvida. Então vai lá, por exemplo, treino de força, Belmiro de Salles é um dos mais conceituados, né, treinadores de musculação do Brasil, né? Vai lá no livro de musculação dele, veja lá, qual é a tua dúvida? Eu tenho dúvida sobre tipos de treino. Vá ver, lê periodização de treino, vê o que ele fala sobre isso, sane sua dúvida, porque a partir daquele momento que ele incorporar, né, a limitação dele, e ele vê que ele sanou através do livro, ele vai sentir mais interesse em praticar. É uma conquista.
É igual a gente querer muito fazer alguma coisa, mas fazer sem direcionamento. Sem dúvida. Depois que você me contou toda essa história da tua atividade, eu estou aqui imaginando que é diária. Tu tens férias, folga? Como é a tua vida? Não consigo. Não consegue? Não consigo ter. Mas, né? rapaz, Todos os dias esse telefone aí A família não cobra? Cobra, mas eu integrei eles tá. no trabalho, né? Hoje a minha mulher... Não tem viagem, não tem nada? É difícil. Geralmente são 3 dias, 4 dias que a gente separa ali. Por ano? Por ano. Olha e o só. resto do ano... E aí ainda tem gente que fica reclamando porque Exato. né, impressionante. Exatamente. Que só conseguia um final de semana, 2 dias no final de semana. Exatamente. Tem 4 dias por ano? E 4 Pô, dias tá pior por do que ano, férias mais de ou menos. japonês. Japonês é um pedacinho só também que não para Mas de aquilo trabalhar. que eu lhe falei, a gente não sente que trabalha porque E você é faz o que você vocação. gosta, né? Nossa, Aí você amor. integrou a família. Integrei a família. A tua esposa trabalha contigo? Minha esposa trabalha comigo, ela é a dona da barraca de guloseimas, né? Ela também é professora formada, Tá. dá aulas em academias, né? E cuida da barraquinha de guloseimas que tem uma demanda muito grande. Ela também é uma excelente doceira, né? Ah. Então nós temos isso É bom que você consome compartilhado. o açúcar, o carboidrato e depois vai queimar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se agora, depois de tanto know-how, 16 anos se passaram até que você tinha o sonho de ser jogador de futebol, aí de repente alguém te convida. Não precisa ser o Remo, pode ser qualquer outra agremiação, qualquer outra equipe. Eu quero, Daniel, que você traga o seu conhecimento, o seu know-how, para a gente trabalhar a base aqui com os meninos. Aí, o que não poderia faltar nessa base? Bom, geralmente condutas e critérios que precisam seguir, a gente vai contratado sobre um parâmetro. A gente vai para um clube, por exemplo, já tendo que seguir uma dinâmica, uma didática do clube. Né? Então é difícil a gente chegar num lugar diferente e integrar a nossa perspectiva de desenvolvimento, né? Mas só aceitaria se a pessoa que me contratasse aceitasse que eu mostraria, lógico, para ela. Bom, para os nossos clubes aqui nossos seria clubes. algo disruptivo, porque não Perfeito. existe isso aqui, não né? Não existe, exatamente. Você mesmo foi lá, Exatamente. ficou treinando desde muito cedo, né, e viu que a realidade é completamente diferente. A falta de atenção, né? A falta de atenção. Interessante então, que porque a base, ele é o ativo do clube. E deveria ser o maior ativo. Né? Deveria ser o maior ativo, como outras equipes fora do Brasil trabalham isso aí. E infelizmente, talvez por causa da cobrança, não sei, porque tem presidente, tem diretor que não aguenta a cornetada, vai lá e faz a mudança na hora que estão pressionando, mesmo que ele tenha intenção, quando ele chega lá, acaba mudando o pensamento, mas acho que se olhassem bem legal para o seu ativo, a coisa pudesse ser melhor, vamos dizer assim. Uma pessoa que pudesse ter autonomia para direcionar a base, nós estamos falando de base, preparar elas para uma vida madura, profissional, porque, por exemplo, nem na faculdade nos ensinam como a gente deve lidar com o nosso dinheiro, como a gente deve cuidar do dinheiro. Educação financeira nós não temos, né? Não temos. É um déficit que nós temos aqui, digamos, na grade curricular. Já deveria estar integrado na grade curricular de todas, porque todo mundo aprende uma profissão com um projeto de um dia valorizar a si, a sua família e conseguir incorporar, empreender, né? Justificar aquilo que foi o investimento, né? Te dá muita agonia de ver que as equipes no Brasil estão transformando tudo para o futebol aqui, porque é o esporte mais popular do mundo e hoje um dos mais milionários, né? Você vai pegar o que o futebol gerava há 50 anos e o que ele gera hoje, venda de propriedade, exposição de marca e uma série de coisas que nós conhecemos, vamos ver que as cifras são altíssimas. Veja que a próxima Copa do Mundo será realizada em 3 países gigantes, né? Estados Unidos, México e Canadá, e a FIFA ali organizando, tem mais dinheiro em caixa do que muitos países pobres que nós temos aí na África, mas isso é um outro assunto. Então, o futebol, como, digamos, catalisador de tudo isso, pode estar precisando desse socorro, né? E ninguém está recorrendo, digamos assim, não é ninguém. Aqui no Brasil mesmo a gente não vê as pessoas recorrerem para um profissional da área que vai formar o seu ativo. Perfeito. Essa formação ela deveria já começar desde do sub-7, se tivesse ainda, que eu acho que não tem. Se fosse o caso, na placenta logo. Nossa, seria maravilhoso, né? Não teríamos tantos atropelos, porque o futebol paraense ainda vive de emergencialismo, né? E o que está acontecendo, por exemplo, lá no profissional, reflete na base. Então, quando o profissional não está indo bem,
que a base está acompanhando, acaba que se incorpora uma relação de aproveitamento é cobrada, e quando não é entregue, aquilo é trocado tudo, é modificado tudo, alguma coisa tá dando errado por algum motivo. Tem time que demite técnico de sub-10, sub-11. Pra coisa, quê, né? se aquilo não é o objetivo, não é competir, é formar o jogador, né? Aí o cara vai lá e demite o treinador. Acaba que a ideia está maquiada, porque a competição entrou na base hoje dos clubes, os dois principais, né? Remo, Paysandu, a própria Tuna, entrou na base, ali se perpetua realmente quem é diferente tecnicamente, fisicamente, intelectualmente, né? O resto é deixado de lado até chegar um momento que é descartado. Então, é a realidade, é a mesma realidade do profissional. Só o que deveria ser levado em consideração, isso se tivesse uma pessoa à frente para caracterizar isso, realmente é uma pessoa que direcionasse esses jovens, essas crianças, com as condutas e regras de maneira equilibrada, que é o que não tem. O Paysandu acaba de vender o Pedro Henrique, não sei se você já ouviu falar, é volante hoje do time titular do Paysandu, já foi até solicitado para o Flamengo, já está indo para o Flamengo. 3 milhões e uns quebrados diretamente nos cofres do Paysandu. Mas acredito que isso aí foi acaso. Ninguém chegou com o Pedro Henrique com 10 anos de idade e disse, olha, te prepara que nós vamos daqui a 7 anos te vender para o Flamengo. Isso aí é um arroubo de sorte. Perfeito. Menos mal porque ele foi para o Flamengo, um time de grande expressão, bom, né? Ele está podendo mudar a vida da família, né? Isso é muito interessante, e é um garoto que tem muito futuro, e eu já vi para a posição dele ali, ele jogando como volante, você que jogou futebol, parece que ele conhece a profissão como um veterano. E ele, eu acho que vai se dar muito bem nessa carreira, pode até fazer uma carreira internacional. Agora, muitos, por falta dessa atenção, não conseguem chegar a isso. Você tem que ser muito diferenciado para ser olhado, né? Muito diferenciado. Então, como é que eu posso falar? Hoje tem jogadores para a Série A, tem jogadores para a Série B, tem jogadores para a Série C e os para a Série D. Cada um no seu quadrado. Por exemplo, eu não consigo enxergar um cara de D jogando numa B ou numa A. Por quê? A maioria do porte físico, por exemplo, vamos levar para a minha área, né? O porte físico da maioria dos atletas de Série D e Série C são pessoas com um nível, por exemplo, uma altura baixa, né? Nós paraenses somos assim. Compleição física menor, né? Menor, né? E a maioria, por exemplo, sempre são mais ágeis, consegue desenvolver com a bola de maneira mais ágil, né? Mais veloz. Não é a realidade de uma Série B, de uma Série A. A Série A lá, o cara tem uma capacidade cognitiva de absorver o que o treinador precisa entregar na hora do jogo, por jogo. O time que ele joga tem uma estrutura melhor, tem, né? Uma estrutura melhor. Estão comparando com as outras divisões. Dá condição, estrutura, condições intelectuais e emocionais, né? Condições próprias do nível de treinamento. Então, isso tudo influencia muito na condição do atleta para um nível de desempenho, né, nas séries. Então, são coisas muito diferentes, né, que eu consigo enxergar e que poderia ser melhorado. Já teve algum garoto que você preparou e que, sem pretensão, ele alcançou um espaço, talvez ele nem almejasse, ou nem vocês almejassem? Já teve? Olha, que eu lembre, já... Não é bem esse o objetivo, né? Não é esse o objetivo, mas teve sim. Uns pais que fizeram o esforço, para de estudar 3, 4 meses, vamos para lá. Olharam você, gostaram, vamos experimentar. Essa é a chance que eu quero me dar como pai que não conseguiu ser, né? E quero te dar como oportunidade que a criança, o jovem precisa vivenciar, né? Funcionou. Pode dizer qual foi o clube? Se não quiser dizer o nome do garoto. Se estou enganado, foi no Fluminense. Foi para o Fluminense. Não acompanho mais, né? Mas teve uma boa estadia lá e só não acompanhei a continuidade da sua carreira. E ele segue? Eu acho que segue até hoje. Eu lembro que foi para o Fluminense um garoto daqui, mas esse era da Tuna. Herê, o nome dele. Saiu daqui com 14 para 15 anos, depois ele voltou. Andou jogando em outras equipes menores aqui. Herê, apenas Herê, o nome dele. Eu não sei o nome dele mesmo. Herê era um apelido. Herê é um apelido. Né? Eu acho que na Umbanda Herê é garoto, quer dizer menino, né? Menino. Eu acho que é isso, que ele ainda é Herê ainda. Entendi, então ele foi assim. E não vi mais falar dele também, não sei se já tem 8, 10 anos, não sei por onde está o Herê. É isso. Mas aí esse vingou, né? Esse vingou. Pô, maravilha. Só não consegui mais acompanhar. Tá. Mesmo. Isso olhado com os outros garotos, eles se espelham também que um dia podem chegar lá?
todos têm esse referencial, né? De querer ser jogador. O que está escasso é ter uma referência de pessoa, de profissional, né, disciplina. Por isso que deveríamos todos aqui, por exemplo, no estado, ter referência de atletas aqui para poder realizar as coisas de maneira madura. Você consegue dar uma referência regional ou não? Você, quando vai procurar uma referência, vai ter que procurar lá fora? Eu gostava muito mesmo de ver o Irituia, porque ele era um cara que da minha época, eu vivi junto com ele, né? Só que ele já era um profissional, né? Já era um profissional, mas ele era uma liderança, uma figura viva de liderança para o profissional, então aquilo trazia para a base uma atmosfera muito positiva. Diz, caramba, ele é sério, ele é duro, ele faz joga o que tem sério, que fazer, joga sério, então aquilo ali era um parâmetro para gente. Se tiver que pegar uma referência fora, hoje, agora, o Daniel olharia para quem assim de bate-pronto? Quem seria a referência internacional, por exemplo? Internacional, caramba, eu gosto de tantos. Pode falar, 1, 2, 3. Hoje ele é técnico, mas ele era muito diferente para mim na hora. Quem? O Rogério Ceni, nossa. Sim. Até na maneira de se comportar nas Treinava entrevistas. muito, né? Nossa, ele era um cara fora da curva em todos os sentidos para mim. O Rogério, ele é de Sinop, a divisa aqui comparar com Mato Grosso, ali perto de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, naquela região ali do Mato Grosso, uma região do agro e tal. E ele foi muito cedo para São Paulo, aprendeu muito e hoje ele é o técnico da equipe do Bahia, né? Que é uma SAF, que é um outro Bahia, com o Rogério Ceni. Eu acho que ele tem muito a dar, não só na parte técnica, mas talvez de aprendizado, de entendimento que ele teve enquanto base, né? Perfeito. Eu acharia uma função até melhor para ele, né? Como um coordenador técnico. Eu acho que ele se enquadraria... Como foi o Leonardo, né? Que jogou no Flamengo, jogou na Europa, foi coordenador técnico. Como foi o Leonardo, exatamente. Acho que ele se enquadraria melhor como coordenador. Muito bem, nós estamos chegando aqui à reta final. Manda aí como é que as pessoas acham a DF aí pelo Instagram, pelas redes sociais, como é que é? Bom, quem tiver o interesse de conhecer nosso trabalho, né, DF Assessoria e Eventos, tudo junto, né? Vai aparecer um DFzão lá azul, e aí você começa a nos seguir. Pode encontrar também a gente no link da bio, né, que tem um sitezinho que mostra toda a nossa demanda de ofertas de serviço, né? Tem o nosso e-mail através do professor Daniel Furtado, também pode mandar @gmail.com, pode nos mandar um e-mail e a gente vai estar direcionando, né, para as demandas. E é isso. Eu quero aqui agradecer a tua presença, dizer que você faz um trabalho muito bonito. Parte da sua história foi me passada, você contou parte dela aqui. Eu acho que você pegou esse limão, fez uma limonada bem gostosa, por sinal. As crianças estão usufruindo, a empresa só cresce e crescendo com responsabilidade, vamos dizer assim, né? Uma responsabilidade social, que você não deixa de ser um ativista social para o bem, sobretudo para essas crianças, né, que querem chegar um dia a um lugar de destaque. Perfeito. Todo final de ano nós temos um projeto nosso, né, de entrega de brinquedos, e a gente leva toda a nossa estrutura, tudo que a gente pode ofertar para crianças carentes, né, em vários bairros por aí. Há uma movimentação de várias pessoas para reunir brinquedos, e a gente tem um dos projetos esse de final de ano, e a gente não pode deixar de esquecer de onde viemos. Então eu acredito muito nisso. Essa realização que é feita por amor, que vem através da vocação, é um encontro da verdadeira prática da formação profissional. Só quem ama o que faz sabe, e a gente manter isso que é difícil. Chegar aonde nós estamos, já lhe digo que não é tão difícil. Agora, manter o nível de excelência que a gente quer entregar para as pessoas com a verdade que a gente acredita, isso realmente é o maior desafio do dia a dia. Maravilha, obrigado. Eu gostei demais. É claro, espero que você tenha gostado. Como não gostar dessas histórias contadas aqui pelo querido Daniel Furtado. Semana que vem a gente volta com um convidado especial. Você que está na plataforma Sal Podcast e também no Varanda, hein? Varanda Esporte. Estamos aqui agora no Varanda Esporte. Avise aí para todo mundo que agora tem o Varanda Esporte, que a sua grade de programação chegou, tá vindo aí, tá ficando recheada e muita coisa vem pela frente. Então, você que gosta de esporte, não sai do Varanda. E você também que acompanha no Sal Podcast. Curte, compartilha, comenta, dá like, bota o joinha lá. A gente quer ver você junto com a gente, tá bom? Grande abraço e até a próxima.